Seja bem-vindo ao nosso programa Ela em Você. Hoje a gente está recebendo aqui o profissional da educação física Emerson Oliveira, ultramaratonista, que hoje tem uma assessoria aqui no nosso estado, vai falar sobre sua vida pessoal, sobre corrida, e você que está com aquela dúvida se você pode ou não pode e como começar a correr, é com ele. Bem-vindo, Emerson. Boa noite, obrigado. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. E a Pamela aqui também, a gente está com bastante dúvidas, né? Pamela, bastante perguntas para fazer para o Emerson, né? Hoje a gente vai fazer uma sabatina com o Emerson aqui. Vamos lá. Vamos lá. Emerson, contando um pouquinho da tua história, o que te levou a ser profissional de educação física? Desde criança eu gostava muito do esporte. Me interessava, comecei com futebol. Joguei durante muito tempo futebol e sentia a necessidade de... Eu vi que não que eu gostava de futebol, eu gostava do esporte. Do esporte em si, né? De compreender o porquê que eu fazia um tipo de treinamento. E como que conseguiria performar. Teve essa curiosidade de ir mais além, né? Exatamente. É não a visão do atleta, mas a visão de um treinador. Você já tinha essa visão desde o princípio, quando você começou? Desde o princípio. Já estava na tua rota de vida isso, né? A princípio é aquela emoção do esporte, né? De estar ali dentro, no calor da emoção. Mas aos poucos, com o dia a dia da rotina de treinamentos, eu era muito curioso. Por que eu faço isso? Por que tem que treinar dessa forma? E isso foi despertando em mim a vontade de fazer o curso de Educação Física. Esse curso na faculdade, é isso? Na faculdade, isso. E a partir daí, conciliando o esporte com o estudo, aí eu parei com o futebol, comecei a trabalhar na área de academia, que ali eu comecei a ver conceitos de treinamento, mas ainda não era o que eu buscava, não era o esporte de força, era o esporte de treinamento aeróbico. E tem diferença essa questão? Para quem é leigo, o que é um esporte de força e o que é um esporte aeróbico? Os treinamentos de força são os treinamentos resistidos, que você trabalha com peso corporal, com auxílio de máquinas, com halter, com pesos livres. A famosa musculação. A famosa musculação. E o treinamento aeróbico, cardiovascular, é aquele que a gente pratica, por exemplo, a corrida. Isso é um treinamento cardiovascular, que são formas de treinamentos um pouco diferentes do que se faz com treinamento de força. Que é o famoso cardio que eles falam na academia. É o cardio. Que vai para corrida, bike e outros esportes que você vai... A princípio, assim, os princípios utilizados são os mesmos, porém, a forma de aplicar um tipo de treinamento é diferente. O que se faz no treinamento de força é de uma forma e o treinamento aeróbico é outra. É outra. Dentro desse treinamento aeróbico, eu posso considerar caminhada? Sim, a caminhada é um treino aeróbico. Olha só, né? Já vamos começar a colocar esses pingos nos is, né? Que caminhada também é possível, né, Emerson? A caminhada ela é um exercício de baixa intensidade, mas que tem um gasto calórico. A princípio, um aluno iniciante, ele começa caminhando. Ele nunca vai começar correndo. E aos poucos vai fazendo essa transição da caminhada para uma corrida. Que era a minha dúvida aqui, né, Campelo? No começo eu já perguntei aqui nos bastidores, Emerson, eu tô sedentário, eu já posso começar correndo? Ele não, comece caminhando. Começa caminhando, sempre. Porque se você não vai conseguir fazer uma corrida por muito tempo. O corpo não está preparado para esse esforço ainda. Então é um processo de adaptação. Sim. Caminhada leve, caminhada vigorosa, transições de caminhada com corrida, até chegar o momento que você vai estar correndo e aí depois dessa evolução, já estou correndo, e agora? Agora a gente vai começar a trabalhar os vários tipos de corrida, uma corrida mais lenta, uma corrida mais rápida. Entendi. Como se fosse correr assim, tem técnicas, né? Tem técnica para correr. E o mais interessante é que eu já estou aí 12 anos praticando a corrida e ainda tem caminhada muitas vezes no meu treino, né? É interessante isso. Algumas vezes as pessoas passam por mim na hora que eu estou caminhando e falam assim, não, vamos correr, por que você parou? Vamos correr. Esquece que é aquele princípio, né? Da mesma musculação, vou fazer bíceps, eu faço, aí eu paro, eu paro, que é o quê? Que é o descanso. Isso, é importante descansar? Muito, muito importante.
para você fazer um novo estímulo, é necessário que o organismo esteja descansado, Aham. porque senão você não consegue performar. Você vai ter um desempenho inferior. E a ideia é ter um desempenho superior ao que você já fez. Olha só, ele já falou aí, ó, de intensidade, Sim. frequência e agora descanso. Né, que São os princípios. E o fortalecimento também, né? Eu acredito que tudo está interligado. Fortalecimento é essencial. Não tem como você praticar uma atividade física, no caso aeróbica, sem fazer um fortalecimento. Conforme você começa a treinar, no exemplo a corrida, você vai ficar melhor, você vai ficar mais leve, você vai ficar mais rápido. Ficando mais rápido, você começa a utilizar mais músculos, os tendões, as articulações. A corrida ela é um esporte de impacto moderado forte. Então, se você não tem uma estrutura preparada para receber esse impacto, você começa a gerar as lesões. E quem que faz melhorar isso? É o treinamento de força, o treinamento resistido. É tudo um sistema, né? É tudo um sistema Eu percebi que interligado, está tudo ligado, uma sim, coisa ligado. com outra. A musculação, a atividade aeróbica. O repouso, O é isso que é repouso. fundamental. É que muitas vezes as pessoas esquecem, né? Mas voltando um pouquinho, Emerson, você então fez a faculdade de Educação Física, nessa época você trabalhava em academia? Era personal que se chama? Trabalhava com personal trainer, trabalhava com ginástica, né? E foi a partir da ginástica onde gerou meu maior interesse. Eu já tinha esse interesse em compreender treinamentos. Aí eu queria saber por que se fazia. E aí eu comecei a buscar o estudo. E aí a corrida ela foi acontecendo, porque a gente tem algumas provas aqui na cidade. Eu comecei a primeiro participar. E aí Qual foi a sua primeira foi a corrida de Reis. corrida de Reis? É. Ainda participa? Participo. Ah, tem que prestigiar, né? Tem, é o A maior nossa- evento da cidade. O maior né? Tem que- evento. Você é com cuiabano? Sou daqui. É Olha. produto daqui, ó. Produto nosso. Né? E, assim, é muito bonito quando você começa a entender o porquê que um tipo de treinamento funciona. Por que que ele é eficiente. E aí você vê que é tudo uma grande engrenagem a corrida. A gente estava falando sobre não é só treinar, é descansar, é ter uma boa noite de sono, é ter uma boa alimentação. No dia seguinte, você tem um treino programado para treinar em tal intensidade, mas se você está com algum problema e essa parte emocional, ela vai afetar no treino. Você não vai conseguir realizar porque vai alterar a frequência cardíaca, vai alterar a pressão arterial. E os treinos, eles são programados. Você tem uma intensidade para fazer. Se você está preocupada, daqui a pouco eu tenho que resolver aquilo, você não se concentra no treino. Eu percebi, antes, eu não fui sedentária a vida toda, antes eu malhava. E eu percebia que havia dias que eu malhava e parecia que não, dá para ir mais, vamos fazer mais exercício. Eu não me cansava. Mas em outros dias que tinha determinadas distrações, ou uma noite mal dormida, ou algo para você fazer logo após, assim, que gera uma ansiedade, uma instabilidade emocional, eu mal começava, saía da esteira, já saía assim, meu Deus, ainda tem toda uma série para ser feita. Desde uma hidratação ruim no dia anterior, ela vai refletir no seu treino no dia seguinte. Uma alimentação, pouco descanso. Hoje a gente consegue, em relação ao sono, se você não tem uma boa noite de sono, o seu treino no dia seguinte ele será comprometido porque você não teve recuperação muscular. Aquele sono picado da noite, você não tem sono profundo. Não tendo sono profundo, não tem um sono de restauração. Vai influenciar no treinamento. Perfeito. Não tomou água ontem, você vai treinar hoje. Aqui em Cuiabá é muito calor. Sim. Uma pessoa desidratada, ela vai refletir no treinamento, vai perder a qualidade. Entendi. São todas essas engrenagens que a gente precisa ter profissionais ao nosso redor para que possa nos orientar certinho isso, né? Emerson, a tua primeira corrida então foi a corrida de Reis. Corrida de Reis. Mas o que deu para você correr a corrida de Reis? Tinha um plano, tinha uma meta, tinha alguma coisa? Era um desejo apenas? Era um desejo, não tinha uma meta. Porque eu não conseguia, naquele momento, visualizar que a corrida tinha uma meta. Sim. Que a corrida tinha uma preparação.
Você não tinha essa mentalidade ainda Não. sobre a corrida? Aí quando, foi até engraçado, né? Eu terminei a prova, aí na época eu estava andando de ônibus, e aí eu vi uns meninos conversando dentro do ônibus. Ah, porque o meu planejamento foi correr em tanto tempo, mas aí eu fiz aquele treino intervalado, eu falei, o que eles estão conversando? Que idioma que é esse? Né? E eu escutando, e fiquei com aquilo na cabeça. Aham. Foi aí que eu falei assim, eu preciso estudar mais, eu preciso compreender melhor essa modalidade. E aí é uma sequência de estudos. Eu preciso entender que língua eles estavam falando, né? E aí eu cheguei, fui pesquisar, na época não tinha tanta internet, mas já comecei a buscar bibliografia. Falei, eles estavam falando disso aqui. E aí você vai se envolvendo nesse mundo. E quanto mais você entra, mais você quer buscar mais conhecimento, né? E essa gama de conhecimento, ela é infinita. Quanto mais você aprende, mais você vê que dá para descobrir um pouquinho mais, né? E é aí que começa o processo de evolução, né? Porque o básico a gente tem o conhecimento na faculdade, mas os detalhes, aqueles mínimos detalhes de evolução, é você pegar um artigo científico, é buscar um curso, e lá no curso vai ser uma pequena frase que o palestrante vai falar, que às vezes vai estar a resposta que você precisa. Perfeito, Emerson. O bate-papo está sensacional, mas aguarde só um minutinho que o Ela e Você de hoje já volta. Voltamos e vamos continuar aqui com o Emerson Oliveira, que está nos dando uma aula, né, Emerson, sobre educação física, né? Pamela, deixa eu te falar uma coisa que eu vou pegar o Emerson de surpresa. Eu tive na minha vida várias pessoas que eu conheço da atividade física, né? Então eu tive, vou até citar o nome, tá? O Bruno Henrique, ele é profissional de educação física, também trabalha em academia com musculação e extremamente estudioso. E o Emerson na atividade física, aeróbica, de corrida, já acompanhei o trabalho dele, acompanho o trabalho dele, ele é um dos mais estudiosos que eu conheci aqui no estado de Mato Grosso, até me arrepio de falar, Emerson, de você, já viu o trabalho dele, já viu a preparação que quando ele faz dos atletas que vão correr maratona, o que ele entrega de estudo para os atletas. Eu acho isso muito importante para nós que somos atletas amadores, né? Então, ter esse feedback de alguém que estuda, de alguém que vai se preocupar com o resultado que eu vou ter, não é nem o resultado dele, mas o resultado que eu vou ter, isso é louvável, você está de parabéns, que continue assim. E agora, você contando uma parte da sua história, a gente até entende, né? Essa curiosidade por você entender os motivos do que levaram as pessoas a ter mais, a conseguir mais, que fazem você estudar cada vez mais. Então, Emerson, tem aqui publicamente, meus parabéns, e que você continue sempre assim. É uma satisfação quando eu posso contribuir em realizar sonhos, né? Porque principalmente as provas de longa distância, a pessoa entrega o sonho dela na sua mão e eu procuro entregar o meu melhor para que ela consiga realizar esse sonho. E quando eu vejo essas metas realizadas, tá pago. Maravilha. É a tua satisfação, né, Emerson? E a satisfação de todos que te cercam. Tenho convicção disso. Emerson, você saiu da corrida de reis e se tornou ultramaratonista. Eu sou maratonista, mas você é ultramaratonista. Como assim, Emerson? Explique isso aí para nós. Olha, então, foi um caminho bem distante, né? Era uma distância curta, 10 quilômetros. E eu só fiz essa corrida porque eu já trabalhava com treinamento. Então eu tinha... Essa corrida é a corrida de reis? A corrida de reis. Então eu tinha um condicionamento para suportar essa prova, né? Não recomendo quem está só sentado no sofá e sair para correr. 10 quilômetros. É uma distância muito longa, né? Tem vários fatores que levam você a conseguir. Mas assim, mesmo que seja 10 quilômetros, se eu me preparo um ano inteiro para essa corrida, muito provavelmente eu vou, com o Emerson ainda, eu vou conseguir correr os 10 quilômetros. Consegue, mas é todo um planejamento, uma evolução de distâncias, uma evolução de intensidade e trabalhar que você complete essa prova em cima do seu objetivo. Perfeito. E nesse ponto aí,
dos 10 quilômetros para chegar à ultramaratona. Essa ultramaratona que você correu foram quantos quilômetros? 70. Meu Deus. 70 quilômetros. De 10 para 70. De 10 para 70. Emerson, assim, você falou que em princípio você teve algumas outras atividades, né? Então você estava numa atividade onde você era um professor de ginástica, né? E aí hoje você é um treinador. Então, sair dos 10 para os 70, sair de professor para treinador. Primeiro, né, Pamela? Vamos lá, qual que é a diferença do professor para o treinador, né? Então, nessa época, nesse período da minha vida, eu era um professor que recebia materiais prontos de treinamento. E falei, não, eu quero ser treinador, porque o treinador é o cara que vai lá, monta o treino, parte dos princípios da fisiologia, do treinamento desportivo e entregava para mim. Falei, eu quero é isso. Eu não quero só reproduzir uma aula, eu quero montar treinos. O que eu estou recebendo hoje, para me reproduzir, eu quero montar, né? Exatamente. É como se fosse assim, tem uma planilha lá para correr 10 quilômetros, você vai pegar essa planilha, essa planilha seria um plano de treino, né? Vai pegar esse plano de treino e vai aplicar para mim, vai aplicar para a Pamela, vai aplicar para todo mundo. Eu estou entendendo como se isso fosse um professor, eu estou ensinando a correr com base nessa planilha. Um treinador, você vai estudar a minha performance, você vai estudar a performance da Pamela e vai montar um plano de treinamento para mim e um plano de treinamento para a Pamela. É o princípio da individualidade biológica. Cada indivíduo suporta uma intensidade de treinamento. Então, o treino que você faz vai ser diferente do treino que você faz. Perfeito. O que faz bem para ele pode não fazer bem para você. E aí todo mundo cresce dentro do seu perfil. Super interessante isso. Olha que interessante essa questão de diferenciar o professor e o treinador. Para mim ficou muito bem claro, né? Com certeza. E sair dos 10 km para os 70? Então, o desafio ele vai aumentando. Você faz 10, você faz 5, você faz 10, fala, vou fazer um 15. Aí você faz o 15, faça um 21. Não, eu já tenho mais uma pergunta, não é a pergunta do Campelo. Quando saiu de uma corrida para uma maratona e da maratona para ultramaratona, né? A diferença de quilômetros nessas modalidades, né? Essa ânsia de conseguir querer correr uma distância maior é quando eu via que eu corria bem uma maratona. Para eu tomar a decisão de correr uma ultramaratona, foi quando eu corri bem uma maratona. Sente o cansaço, sente a fadiga, mas aquela sensação, poderia ter feito um pouquinho mais que o corpo suportaria. E aí fui estudar a prova, buscar informações sobre uma distância maior, como que tem que ser os treinamentos. Falei, acho que dá. Acho que é possível. E aí foi 70K. E foi onde essa... Essa foi feita, uma foi feita aqui em Cuiabá Chapada, do Parque das Águas até o Mirante, subindo. Ah, tá. E a segunda foi feita em Acorizal, naquela região do Pantanal ali. Então não é só uma, né, Pamela? São duas, né? Mas essa do Acorizal, eu não conheço o trajeto lá, mas eu acredito, é mais plano? É plano, mas é estrada de chão, né? Então o desgaste é muito maior. E daqui para Chapada todo mundo conhece, né? Já sabe os altos e baixos. Caso, né? Essa foi a primeira ultramaratona que eu fiz, eu não consegui finalizá-la. Para Chapada? Foi subindo, eu tive uma cãibra muito forte, parei no 50. E aí o segundo ano foi descendo. Só que a descida para um corredor, ela é mais difícil do que a subida. Porque se você não tem uma técnica adequada para fazer a descida, você tem um desgaste energético maior, risco de lesão, usar a energia errada, e aí você pode a gente fala de quebrar. E olha como dizem, né? Descer todo santo ajuda, só que não ajuda não, né? Tem que ter técnicas. Exatamente. Correr tem técnica, isso é fundamental para todo mundo saber. E nesse período todo, assim, foram de quanto tempo? Quantos anos? Para fazer os 70K Dos 10 aos 70. 8 anos.
8 anos, olha só. Então é um estudo, é um planejamento, não é uma coisa assim, do dia para a noite. Tem toda uma preparação, né? Não só física, mental. Né? Também se teve acompanhamento com outros profissionais, Emerson? Eu tenho um treinador. É interessante. O treinador saber, né? tem um treinador. Tenho, porque eu brinco com os alunos assim, a minha mão não pesa para fazer o meu treino, mas os alunos pesam. Entendi. Então, é muito importante, porque eu preciso ter alguém me dando um feedback. Né? Eu preciso conversar, eu preciso ver as minhas falhas, porque chega um momento que eu consigo visualizar o seu treino, mas talvez o meu não consiga, e eu preciso ter um profissional me corrigindo, me orientando. Então, os meus treinos não sou eu que faço, eu tenho um treinador. Entendi. Além do seu treinador, tem outros profissionais, tipo fisioterapeuta, cardiologista? Tenho um cardiologista, tenho fisioterapeuta. Tem um detalhe, eu tive arritmia, eu fiz 2 cirurgias no coração. Sério, Emerson, você não sabia? Você nunca tinha falado. Na época, eu estava já parando com o futebol e passava mal durante o treino. Sentia tontura, sentia fraqueza, mas eu nunca achei que fosse o coração. E aí, é a alimentação, é o sono, é o treinador, sou eu. E passando mal nos treinos, sentia tontura, sentia fraqueza, era o coração que já não estava funcionando legal. Eu tinha uma arritmia, e eu só descobri porque eu fui fazer um exame para entregar para a confederação, para participar. Era o último campeonato que eu ia jogar, isso estava decidido. Você ainda era jogador de futebol? Ainda era jogador. Na época eu estava já jogando com deficientes visuais, era uma Copa Brasil, e tinha que fazer os exames para entregar para a confederação, e eu desmaiei na esteira. No próprio exame? No exame. No dia do exame. Nossa, Emerson. Começaram os testes, aí eu lembro que a médica falou assim, eu vou parar o teste porque deu um probleminha aqui. Eu não lembro de mais nada. Eu acordei deitado numa maca, aí o médico chegou e falou, você tem um problema, já foi diagnosticado e agora precisa fazer uma cirurgia. Eu fiz a primeira cirurgia. De cara, sim? De cara. Você estava acordando e ele já veio... Imagina o impacto, né? Pra mim foi um susto. Falei, mas como? Como? Eu sou atleta, né? A primeira coisa que a gente pensa, eu sou atleta. Como assim eu tenho problema no coração? E aí, eu fiz a cirurgia, não foi corrigido totalmente a arritmia, aí o médico falou, vamos ter que refazer o processo. Eu falei, tá bom, vamos refazer. Isso aí, antes de você correr a corrida de Reis, ou você já tinha corrido a corrida de Reis? Foi depois. Foi depois, né? Porque essa corrida de Reis aí, eu já tava brincando, né? Mas o meu esporte era, na época era futebol, e depois a faculdade. Mas a corrida sempre ali, próxima. E aí eu fiz a cirurgia, estava tudo pronto, tive processo de recuperação, mas sempre, nunca perdendo de vista o campeonato, né? E aí no último, aí foi uma sucessão de coisas, né? Falei assim, era para parar com o futebol mesmo. Eu estava, último treino nosso, antes de viajar para o campeonato. Emerson. A articulação do dedo, esse meu dedo veio parar aqui atrás. Meu Jesus. Nossa. Mas vamos segurar um pouquinho e você conta sobre essa sua articulação no próximo bloco. Já voltamos. Voltamos em mais um bloco com Emerson Oliveira aqui. E nós paramos no final do campeonato, né? Onde você teve uma lesão. Isso. Tava 2 dias da viagem, o dedo quebrado e precisava estar ali, né? Naquele momento, no caso aqui a AMC, Associação Mato Grossense de Deficientes de Cegos, e era uma Copa Brasil, eu tinha um compromisso com eles de retornar a associação para a série principal. E aí foi para o médico, foi para o hospital e arranjamos uma forma de eu participar do campeonato. Conseguimos a classificação, foi um jogo, na época foi no Espírito Santo, jogando contra o time da casa. Conseguimos, classificamos. Aí eu falei, acabou o futebol. Agora é a hora de mudar a chave e aí quando começa a corrida. Perfeito. E nesse ponto eu tenho algumas perguntas ainda para você, Emerson, nessa questão. E eu vou fazer uma pergunta polêmica para você e responde do seu coração, tá?
Correr envelhece? Não, não envelhece. O que envelhece é o sol que você corre, né? Tem um dito popular, diz, eu não vou correr porque quem correr envelhece, né? A bunda cai, o rosto cai. Não, não é isso. Vamos partir do princípio da questão da saúde. O que a OMS recomenda hoje? De 150 a 300 minutos de atividade moderada a intensa. Mas o que é isso? Atividade moderada a intensa, nós saindo para caminharmos ou corrermos, o moderado é aquela atividade que você não consegue formar frases, mas consegue fazer o exercício. Uma caminhada muito leve, muito tranquila, ela já sai dessa questão saúde da OMS, é mais uma atividade de higiene mental. Então, de 150 a 300 minutos de atividade moderada a intensa por semana a nível de saúde física. Entendo. Então, ter essa saúde física, também, junto com isso, ter uma alimentação, comer comida de verdade. Né, que a gente hoje está falando muito isso, né? Comer comida de verdade, né? Porque comida de verdade, pelo que eu entendi, é o que você passou lá no Quênia. Mas assim, hoje o pessoal aqui, até uma nutricionista estava conversando comigo, o pessoal está trocando a comida por suplementação. Querem só suplementar, mas não querem comer. A suplementação, o próprio nome já diz, né? É suplementar algo que você já fez. Então, é ter uma atividade equilibrada, é a alimentação que vai deixar a pessoa mais saudável, né, Emerson? No caso, a suplementação ela vai ser um complemento da sua alimentação. Então, jamais substituir. Você não vai conseguir performar, não vai conseguir realizar as atividades se você ficar somente suplementando. A alimentação é necessária. É uma tríade. Treinamento, alimentação e descanso. É uma combinação. Tudo isso combinado vai resultar, você vai ter bons resultados no seu treinamento. Na sua vida também. E muitas vezes as pessoas não querem o descanso, achar que descanso está perdendo tempo, né? Isso. E aí entra a questão do treinamento em si. Você tem um bom repouso, você tem uma boa alimentação e o treinamento. Não é todo dia que você treina forte, tem dia que você treina leve, tem dia que você treina moderado, e isso vai em cima da sua especificidade. Como eu falei anteriormente, o treino que faz bem para você não vai fazer bem para ele, que é o princípio da individualidade. Sim. E hoje o maior problema é copiar. Se ele está bem, eu vou copiar. Não, não é. Não é dessa forma. A cópia do Instagram, né, Pamela? Porque eu vi um vídeo lá no Instagram que falou que se eu fizer determinado exercício vai dar certo. Né? Vai dar certo, depende da fisiologia de cada um. Mas aí é a hora que a gente lesiona, né? Mas uma pergunta polêmica, Emerson. Correr em jejum ou não? Depende. Esse depende é ótimo, né? É um processo de adaptação. Acredito que um aluno iniciante não vai ser bom para ele estar fazendo um trabalho em jejum. Agora, uma pessoa que já está adaptada com a corrida, que o corpo dela já compreende as intensidades de um treinamento, pode ser favorável. Mas é um processo de mudança. Mas queima mais para quem quer emagrecer? Pode ser que te faça mal. Então, tudo depende do acompanhamento, do profissional que está com você. Digamos que amanhã você amanhece e fala assim, hoje eu vou correr e não vou comer nada. O seu corpo ele está acostumado a receber um alimento antes de sair para treinar. E aí você não alimenta, ele fala assim, peraí, o que está acontecendo? E aí você começa a correr, a frequência cardíaca subindo, pressão arterial subindo, e ele fica perdido. Então o que ele vai fazer? Vamos passar mal. É isso. Exatamente. Para, né? Corpo para, né? Então, por isso tem que ter um profissional te orientando, né? Emerson, correr sozinho ou correr em grupo? Eu gosto de correr sozinho. Mas o treinamento em grupo, ele vai ser bem-vindo em alguns momentos. Não podemos ficar dependentes de um treinamento em grupo, porque na hora da sua corrida, que você começa a participar das provas, é você com você mesmo. Mas alguns treinos é muito bom estar em grupo. Ele acaba motivando a pessoa, né? Motivação, apoio, acolhimento. Até mesmo para quem corre longas distâncias, correr sozinho, hoje em dia, ainda mais mulheres, é um pouco até perigoso, né? Perigoso.
Infelizmente, a gente tem esse problema hoje das mulheres que saem para treinar sozinha, né? Pela segurança, às vezes até pelo respeito que outras pessoas têm que ter com as mulheres, né? No caso homens, e No caso, a falta de respeito. a falta de respeito. Aham. Infelizmente, a gente Tá vivendo nesse mundo ainda que tem que ter alguns requisitos, então correr em grupo hoje em dia pode não ser mais o ideal, mas hoje é o mais seguro, né? Não só na segurança, mas também na motivação, né? De estar ali com outras pessoas que pode ser daquele dia que a gente acorda, não está com vontade, mas você sabe que o pessoal vai ir, o pessoal vai cobrar e a gente acaba indo, não porque a gente quer, indo porque o grupo está lá. Né? Você estar num grupo, né? Então, você estando num grupo... Poxa, mas será que será somente eu que não vou, né? Não, eu vou porque eu fiz o compromisso, então... Já coloquei o nome na lista, tô esperando. Tem que estar lá. Emerson, WA, assessoria esportiva. Fala um pouquinho, o que é a WA? Bom, a WA é o nome dos meus filhos, o Alide e Ayman, e aí WA. E aí surgiu o nome da assessoria esportiva. O que é essa assessoria esportiva para você, Emerson? A WA, ela é um sonho que eu consegui realizar com muito, assim, eu falo com muito esforço, com muita dedicação, né? E não é só uma assessoria de corrida, de entregar resultado, mas é o que fala de transformar vidas. Eu quero mudar a vida das pessoas através da atividade orientada. Isso é a WA. E você traz assim com uma energia familiar, né? Energia dos teus filhos em cima dessa assessoria, né? O que eu quero acreditar, né? Deve ser muito mais impactante, né? Tem uma responsabilidade até maior, né, para você, né, Emerson? Aumenta a responsabilidade. Você tem um nome a zelar aí em cima disso, hoje, né? quando eu cito o nome da assessoria, vem muito a imagem deles na minha cabeça, né? E aí é aquele poder de transformação, de querer mudar, de querer ajudar. E isso para mim é ver a felicidade, né? Eu falo que é uma assessoria feliz. Eu busco trazer muita amizade, muito companheirismo entre o nosso grupo. E isso é WA. Tem que ter um treinador que estimula a pessoa, né? Tem que estimular e tirar o melhor da pessoa, né? E muitas vezes o tirar o melhor não é só a parte física, entra muito um acompanhamento psicológico, né? Esse mundo que a gente vive hoje, às vezes não é aquela dura no treino, mas é você olhar para o seu aluno e falar assim, hoje ele não está legal. E tem formas de abordagem. Tem pessoas que você consegue conversar de uma forma mais firme, que ele vai compreender essa mensagem. Outros não. Outros é uma conversa, às vezes é só um olhar. Então, o apoio psicológico, o apoio mental faz diferença também. Maravilha! Tem aquela famosa frase, né? Na corrida, 90% é mental e 10% é preparação física, né? Mais ou menos por isso aí, né, Emerson? A primeira coisa, eu falo assim, quando eu envio os treinos para os alunos, eles falam assim, eu não consigo. Eu falei, calma. Primeiro você mentaliza o que você precisa fazer e deixa acontecer. Se não der certo, vamos analisar o porquê que não deu certo e amanhã a gente tenta novamente. Perfeito. Você acredita nessa técnica de visualização? Não é nem acreditar, porque eu já percebi que você fala visualizar o treino, mentalizar. Você acredita que isso muda a forma do teu aluno performar? Muda, totalmente. Você tem que acreditar, você tem que confiar. E não ter medo do resultado negativo. É um processo de melhoria. Se você deu certo, ok, passamos para a próxima etapa. Não deu certo, vamos voltar, vamos treinar e rever por que não deu certo. Processo de melhoria. Contínua, né? E esse trabalhar o negativo, a frustração deixa a gente mais forte. Emerson, eu lembro que uma vez estava treinando para maratona, fui fazer um treino de 16 quilômetros e não dei conta de terminar. Eu terminei quase engatinhando. E aí aquela semana, eu passei uma semana muito péssima, falei assim, não consegui correr 16, como que eu vou correr 42? Né? Até que chegou na semana seguinte, corri 20 e aí consegui correr bem, tranquilo, que é aquilo que você falou, né? Depende do dia, depende da alimentação, depende da noite, são uma série de fatores. Eu tive um exemplo, uma corredora, naquele momento ela não pôde treinar comigo, foi fazer um treino com os amigos. Que é o grupo. Era o grupo.
mas eles tinham somente uma pessoa fazendo a hidratação para um grupo de 20. E naquele momento, a pessoa que estava fazendo a hidratação estava cuidando do pessoal que estava lá na frente e a galera do meio e do fundo ficou sem hidratação. Aí ela me ligou muito brava assim, eu não vou mais correr maratona, acabou. Isso não é pra mim, eu não gostei. Falei, e eu escutando. Tá bom, amanhã a gente conversa. Aí ela chegou no outro dia decidida que não ia mais. Aí começaram os porquês. Mas por que você não quer? Porque eu cansei, mas por que você cansou? Porque não dá certo, porque faltou água, estava muito quente. Falei, então começamos a chegar nos porquês. Estava muito quente. Qual horário que você começou a treinar? Era mais de 6 horas da manhã. Aqui para Cuiabá tem que ser mais cedo, principalmente treinos de maratona de longa distância. E por que não teve água? Porque só tinha uma pessoa. Falei, então faltou planejamento. Não foi o treinamento. Exato. E hoje ela já está na 4ª maratona. Olha só. Né? Para falar em maratona, você está com alguns alunos aí que vão correr maratona agora em Buenos Aires, né? Acho que é isso, né? Isso, a gente tem São Paulo semana que vem, e aí depois Buenos Aires, e também já tem mais um atleta que vai correr a maratona do fim do mundo em Ushuaia. Maratona do fim do mundo. Como assim? É uma maratona disputada em Ushuaia, na Argentina, e é por causa do frio, o frio extremo. E o horário que é disputada a prova. Qual horário? Ela começa no início da madrugada e eles têm um certo horário para finalizar essa prova e ela é disputada em montanha. Meu Deus. Então faz literalmente como ir para a Chapada, né? Acho que é bem pior. Não, foi uma singela, tentativa de né? comparação. Mas... porque é uma condição bem diferente que ele vai enfrentar lá, porque é o frio, a neve e o local de treinamento, a gente não tem tantas montanhas aqui na cidade, tem que sair um pouquinho da cidade para fazer esse tipo de treino, e principalmente a temperatura, né? Temperaturas extremas, então... Seria quantos essa temperatura extrema? Pode chegar a uma temperatura negativa, já ouvi falar, pesquisando sobre -5, -8. Meu Deus. Eu já vi, tem um hotel lá que ele é um hotel magnífico, né, que você fica dentro de uma piscina de água quente e olhando para fora e do outro lado neve, só vê branco, só neve. É coisa do fim de mundo mesmo. A neve é um obstáculo nessa... Sim, no caso, principalmente para quem não está adaptado a essa condição. Sempre que você for escolher correr em algum lugar, primeiro analisar o clima, analisar a altimetria de prova. Se é um atleta que ele, por exemplo, ele quer buscar o recorde pessoal, não vai pegar uma prova com subida, não vai pegar uma prova no frio, então vai pegar uma prova plana, num local mais quente, tudo isso tem que ser analisado. Isso eu tenho certeza que deve estar dentro do estudo que o Emerson entrega para os alunos dele, né? Emerson, deixa uma mensagem aí para os teus alunos que vão correr a maratona e eles que vão correr a primeira maratona. Olha, para quem está indo para a maratona, o trabalho foi maravilhoso, é um aprendizado tanto para vocês quanto para mim. E eu falo que a cada ciclo de maratona eu saio renovado, porque o nível de aprendizagem, de conhecimento é maravilhoso. Eles vão estar todos de parabéns, né? E assim, Emerson, também daquela pergunta que nosso telespectador quer fazer. Eu consigo correr? Como que eu começo? Qual que é o meu primeiro passo? Todo mundo pode correr. Porém, você não vai ser vamos partir do princípio que é uma pessoa sedentária que nunca correu. Primeiro, procurar um médico. Tendo a autorização do médico, fez os exames, está ok? Fundamental, começamos. Né? O cardiologista, né? É o princípio. Então, o cardiologista deu ok, começamos as atividades. Transições. É uma pessoa sedentária que não pratica nenhuma atividade. Caminhada leve, moderada, intensa, vigorosa. E aí, essa caminhada, ela vai começar a ter transições com a corrida. Um momento você vai estar caminhando, outro momento você vai estar correndo, aí começa a reduzir a caminhada, aumentar o tempo de corrida e vai chegar um momento que você vai estar correndo. Pronto, fechamos o primeiro ponto. E aí o passo seguinte é começar a fazer as modulações de corrida.
hora leve, hora forte, hora muito forte, mas não é o tempo todo correndo forte. As pessoas acham que o corredor todo dia ela vai correr forte. Não. É o que a gente fala de treino de Z2, que é o treino de baixa intensidade, que além de ser um treino para a parte cardiorrespiratória, é o treino mental. Eu já ouvi dizer, Emerson, foi bom você falar nesse treino na zona 2, que esse treino mais moderado, mais de boazinha, vamos dizer assim, que é o que emagrece? Você já ouviu falar nisso? Tem fundamento isso? Tem fundamento. Nós temos zonas de treinamento. Para cada zona de treinamento, um tipo de energia é aplicado. Então, no caso do emagrecimento, a zona 2 e a zona 3. A zona 2 utiliza a gordura como fonte de energia e a zona 3 o carboidrato. Então, a pessoa que quer perder peso, ela vai trabalhar em zonas de intensidades mais baixas, por isso que não é forte o tempo todo. E como que descobre essa zona? Depois que você faz o teste lá com o cardiologista, ele vai dar o seu 100%. Uhum. E aí as zonas, elas são distribuídas dentro de uma porcentagem. A zona 2 na AWA, nosso protocolo de treinamento, entre 60% e 70% da frequência cardíaca máxima. Então, uma coisa que, assim, tipo, moderada e que qualquer um pode fazer. Olha que interessante. Então, o primeiro passo que eu estou percebendo nisso é a pessoa procurar um profissional da medicina, um cardiologista, e o segundo é procurar um profissional de educação física para ter todo esse acompanhamento metódico de planejamento, né, individual. Isso. Planejamento, ele é essencial para o corredor. Uhum. Né? O treino, ele tem que ser todo preparado de uma forma que você consiga visualizar o final desse período. Uhum. Né? Não é o tempo todo fazendo tudo igual, mas saber modular, saber qual o momento que eu vou treinar forte, porque vai ter aquele outro momento da sua preparação que começa a bater o cansaço, que geralmente são, vou colocar um iniciante, 16 semanas de preparação. O físico já está cansado, então é hora de você começar a trabalhar a parte mental. Ele já suporta um treino, mas a cabeça às vezes vence a parte física. Entendo. Se quiser começar agora, ou quando que pode começar para correr a corrida de Reis do ano que vem? Vai depender da condição dessa pessoa. Porque já passamos, ó, já estamos quase em dezembro, porque o ano está voando, né, nós Campelo? estamos em julho, Já né? estamos Então, em julho. agosto, setembro, Então, outubro, novembro, dezembro, tem 6 meses. 6 meses é um bom prazo. Né? Treinando 3 vezes por semana. Periodicamente, com um profissional acompanhando. Com um profissional acompanhando, fazendo um treinamento de força paralelo, não só correndo. E aí mudando a alimentação, mudando o sono. Né? É uma mudança de rotina. Né? Vai ser com essa dedicação. Vai ser um estilo de vida. Com essa dedicação, a pessoa vai conseguir performar. Não vou dizer assim, vai correr a melhor corrida do mundo, mas vai poder participar da corrida de Reis. Participar e concluir a corrida, né? Concluir, ela vai participar, que ela vai chegar no final da prova, vai conseguir tirar aquela foto, vai conseguir comemorar. Né? A corrida, você tem que chegar no final da sua prova feliz. Se não foi completamente, você chegou muito fadigado, alguma coisa falhou. Então vamos buscar a solução para que na próxima você termine bem, termine com aquela sensação, com aquele gostinho de eu posso mais. Eu quero mais. Eu quero mais. Então, às vezes eu falo para as pessoas, tua primeira prova vai pensando que você vai bater teu recorde pessoal, né? Isso. Perfeito, Emerson. Foi um programa fantástico, eu adorei receber você aqui. Muito obrigado por estar aqui comigo e com o Campelo, né? Eu que agradeço, né? Sempre que tiver a oportunidade, eu quero difundir a educação física, o treinamento físico, porque eu acredito que a mudança está a partir do treinamento. Só mais um detalhe, Emerson. Hoje, se eu quiser o Emerson como meu treinador, onde eu consigo o seu contato? Olha, nós temos uma rede social, tem um Instagram que é Assessoria Esportiva WA, e temos um contato também que é o 98125-4277, que é uma equipe da WA que vai estar pronta para recebê-los, né, e passar as informações. Maravilha.
Emerson, muito obrigado. Eu tenho convicção que você virá mais vezes aqui, porque a gente tem muitas perguntas, ainda tem um rol de perguntas para fazer aqui para você, e eu sei que você é estudioso, né? Então vai nos ajudar a entender mais e melhor esse mundo esportivo. Muito obrigado, Emerson. Eu que agradeço. Obrigado. E o Ellen, você fica por aqui hoje, pegue a sua câmera do celular, aponte agora para o QR Code que está aí, você vai direto para o nosso canal no YouTube, aproveita e já se inscreve, acione o sininho, essa entrevista e muito mais estará lá à disposição de você. A gente espera você aqui amanhã às 21h30 na TV Pantanal, canal 22.1.